Bom dia, Classe Esperança. Bom dia, Lucas, Igor, Caio, Gabriel, Victor Hugo, Matheus e Isabela. Eu e o Lucas, nós vamos gravar as aulas de domingo por causa desse momento difícil em que nós estamos vivendo. Nessa pandemia, as autoridades pediram para fechar a igreja, para não juntar muitas pessoas. Então, nós, como cristãos, vamos dar um bom exemplo, ficar em nossas casas, mas não vamos deixar de falar da palavra de Deus. Nós temos hoje em dia muita tecnologia e nós vamos utilizar para poder continuar as nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica que nos traz confiança, conforto, segurança. E aí, domingo que vem, nós vamos continuar a segunda lição sobre o Espírito Santo. Nesse momento, gostaria que vocês pausassem o vídeo, baixassem suas cabeças, fechassem os olhos e vamos orar neste momento, pedindo a bênção para esse estudo e também pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento que estamos vivendo, sobre a nossa sociedade, para que Deus faça a sua vontade e logo possamos estar juntos. Então vamos orar. A passagem bíblica que nós vamos estudar nessa manhã é sobre Jesus acalma a tempestade. E nós podemos encontrar essa passagem bíblica em Marcos 4, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos versículos 23 a 27, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. Esses três evangelhos, eles relatam essa história sobre Jesus acalmar a tempestade. No final de um dia, ao anoitecer, Jesus chamou seus discípulos para irem para o outro lado do lago. Ele estava muito cansado, pois havia passado o dia todo ensinando sobre o reino de Deus a uma grande multidão. Centenas de pessoas tinham vindo de várias partes da Galileia para ouvir os ensinos de Jesus. Mas agora, depois de ter falado por muitas horas seguidas, o Senhor Jesus queria estar sozinho com seus amigos para poder descansar. Mas, para chegarem do outro lado do lago, também chamado Mar da Galileia, era necessário que fossem de barco. Então Jesus despediu a multidão para que fossem para suas casas e, junto com os discípulos, entrou no barco. Era uma viagem curta. Em pouco mais de meia hora estariam do outro lado. Logo que o barco se afastou da margem, Jesus se deitou na parte de trás do barco, de tão cansado que estava. Quando estavam se aproximando no meio do mar, os discípulos começaram a perceber uma repentina mudança no tempo. O vento começou a soprar forte e gelado, e o mar começou a se agitar. Talvez eles achassem aquilo estranho, pois durante o dia nada havia mostrado que teria um temporal. Aquela era uma região em que essas mudanças repentinas sempre aconteciam, mas desta vez parecia diferente. Então, de repente, começou uma grande tempestade de vento que fez arrepiar os cabelos. O vento era tão forte que as águas começaram a se mover e formar ondas enormes, uma atrás da outra. Foi ficando cada vez mais difícil controlar o barco. Os discípulos, apesar de serem homens acostumados ao mar, ficaram desesperados, perderam a paz e seus corações se encheram de medo. Às vezes, você e eu também podemos perder a paz, sentir medo, sem saber o que fazer. Olha essa pandemia em que estamos enfrentando, Não sabemos quem está infectado, sentimos saudade dos nossos entes queridos que não podemos visitar, nossa igreja não podemos nos ajuntar, mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. E nós sabemos que através de Cristo Jesus nós podemos ter paz. Quando que Ele pode dar paz para a gente? Quando Ele está ao nosso lado. Nós temos que confiar em Deus, confiar nas suas promessas. E aí nos lembrarmos
do que Ele nos promete em Sua palavra, aí nós podemos ter paz. Por causa das ondas, o barco começou a se encher de água e, se não cuidassem, logo afundariam. Eu fico imaginando que aqueles discípulos eram pescadores e devem ter tentado fazer de tudo, ajustar as velas, remar e, quem sabe, até tirar água com a ajuda de potes. Eles estavam em grande perigo. Você e eu sabemos que se nós não temos ainda o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós estamos em grande perigo. Você sabe que o pecado, ele nos mantém separado de Deus. O que é pecado? Pecado é tudo que desagrada a Deus. Então, quando nós nascemos, nós já temos essa vontade de fazer coisa errada, porque a Bíblia mesmo nos diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Isso daí está lá em Eclesiastes 7:20. E o castigo que o pecado merece é a separação de Deus. Por causa do pecado, corremos o perigo de ficar separados de Deus para sempre. Só Jesus pode resolver esse problema do pecado e nos salvar totalmente desse perigo. Então, nós vamos ver agora como que os discípulos resolveram esse problema para não morrerem afogados. Nada do que eles diziam adiantava. Eles não conseguiam controlar o barco, parecia que não havia mais esperança. Imagino que um deles pode ter dito apavorado: vamos perecer, vamos morrer afogados. Então, os discípulos olharam para Jesus e quem diria? No meio de toda aquela tempestade, Jesus estava dormindo, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Parecia que Jesus nem estava se importando com os discípulos. Eles foram depressa acordar Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, pereçamos é que vamos morrer. Será que Jesus não se importava com os discípulos ou não os amava mais? Jesus se importava sim e amava os seus discípulos. Jesus, o Filho de Deus, igual ao Pai, também ama muito a você e a mim e a todas as pessoas do mundo com um amor tão especial que nem dá para explicar. Vocês se lembram? Vamos recitar João 3,16 juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é tão grande que Ele mandou seu Filho Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Quem crê nisso, quem crê em Jesus, não vai perecer, quer dizer, não vai ficar separado de Deus para sempre, mas vai receber a vida eterna, a vida de Deus para sempre com Deus. Jesus não ficou bravo por ter sido acordado. Ele apenas ficou triste por ver que a fé dos discípulos era tão pequena a ponto de pensarem que ele não se importava com eles ou não poderia fazer nada para ajudá-los. Imediatamente, Jesus se levantou, estendeu as mãos em direção à tempestade e ordenou: acalma-te, emudece, como está escrito em Marcos 4:39. Jesus estava ordenando que o vento parasse de soprar e o mar ficasse calmo. Não há super-herói do mundo que possa fazer isso. Só Jesus pode fazer a tempestade parar, porque Ele tem poder. Ele pode tudo. Só Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, os meus, os seus. Como Ele faz isso? Jesus é o Filho de Deus, igual ao Pai. Ele está sempre presente. Ele estava presente na criação do mundo, como nós vimos na aula passada, né? O Espírito Santo estava na criação do mundo, né? Deus Pai, Deus Filho. Ele vivia no céu, mas um dia veio ao mundo com o propósito de nos salvar. Jesus nasceu como um bebê, cresceu e nunca cometeu pecado. Mesmo assim, um dia, algum tempo depois de acalmar a tempestade, Jesus foi preso, maltratado e pregado numa cruz. Seu sangue foi derramado. Ele não merecia tudo isso e tinha poder para sair da cruz se quisesse,
mas Jesus suportou a cruz e recebeu ali o castigo dos nossos pecados. Além do sofrimento, ele ficou separado do Pai por algum tempo. Jesus morreu em nosso lugar para que o seu pecado pudesse ser perdoado. Na Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Lá em Hebreus 9:22. Você sabe o que isso quer dizer? Foi necessário que Jesus derramasse o seu sangue para perdoar você. Mas depois de morrer, ele foi sepultado ao terceiro dia, ressuscitou. Jesus viveu de novo. O poder de Jesus é incomparável. E sabe o que acontece depois que Deus perdoa os seus pecados? Preste atenção no que a Bíblia diz. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão? O Senhor tem prazer na misericórdia e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lá em Miqueias 7:18 e 19 está escrito isso. Deus perdoa e esquece no fundo do mar os nossos pecados. Jesus tem todo o poder, pode perdoar os nossos pecados e pode fazer tudo, até mandar uma tempestade parar. Imediatamente o vento e o mar obedeceram a ordem de Jesus e se quietaram. Como Jesus é poderoso! A Bíblia diz que houve grande bonança, isto é, tudo voltou a ficar calmo e em paz, e os discípulos foram salvos. Em seguida, Jesus repreendeu os discípulos por sua pequena fé. Ele disse: por que sois assim tão tímidos? Quer dizer, por que eles ficaram com medo? Como é que não tendes fé? Isso se encontra registrado em Marcos 4:40. Ter fé significa confiar. Quando ficaram com medo, os discípulos deixaram de confiar em Jesus. Você que já tem Jesus como seu Salvador, você não precisa ficar com medo. Saiba que pode confiar no cuidado do Senhor e ficar em paz. A Bíblia diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Está esse texto registrado em Isaías 26:3. Jesus está sempre perto, ele é poderoso para cuidar de você, assim como teve poder sobre as forças da natureza. Por isso, você pode ficar em paz, não precisa ter medo. Essa era a atitude de fé e confiança que Jesus esperava dos seus discípulos. Por isso, eles o repreendeu, porque deixaram de confiar em Jesus. Agora, após verem que Jesus havia feito, eles não estavam mais com medo, mas ficaram maravilhados com o seu poder e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Marcos 4:41. Você já sabe essa resposta, né? Jesus, o poderoso Filho de Deus. Certamente não há nenhum outro que possa ser comparado a Jesus. Eu gostaria então que a gente guardasse esse versículo. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8:27. Nós sabemos que nós estamos numa época de pandemia, nós sabemos que muitas pessoas chegaram a óbito, muitas estão internadas, pessoas sofrendo, problemas de ir até o emprego, quarentena, mas sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele é poderoso e que ele pode nos dar paz neste momento. Como cristãos, nós precisamos reconhecer esse poder do nosso Senhor Jesus Cristo e confiar nele, né? Como ele acalmou a tempestade, ressuscitou mortos, curou várias pessoas, né? Cegos, paralíticos, ele também tem poder sobre esse vírus. Então, que essa seja o nosso pensamento para essa semana, que nós vamos vencer essa pandemia no nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso ensinamento aprendemos hoje na Palavra de Deus, né? O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nos traz paz. E aqui tem um kit anti-medo. O que esse kit nos traz?
porções da palavra de Deus que nos traz paz. Então, eu vou desafiar vocês a gravar um vídeo de vocês lendo esse versículo. Aqui é para completar, mas vocês podem abrir na referência e gravar, ao pedir para alguém gravar, vocês lendo esse versículo na Bíblia e cada um enviar o seu. Então, eu vou pegar e vou falar quem vai ler cada versículo, tá? O Luquinhas, Salmo 27:1, o Igor, Salmo 4:8, o Caio, Isaías 26:4, o Gabriel, Salmo 84:12, o Victor Hugo, Salmo 56:11, o Mateus, Salmo 56:3 e a Isabela, João 14:27. E o Lucas, o professor, vai ler o Salmo 34:4. Então, cada um grave a sua passagem e lendo esse versículo na palavra de Deus e envia no nosso grupo, certo?